sinais, né? Eu acho que ajuda muito quando a gente fala sobre os 5 parâmetros da Libras. Tá bom? Aí conforme eu for falando, a gente vai, né, trocando as ideias, vocês vão perguntando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você lembra que eu falei para você que meu sobrinho estava no programa de audição, né? A minha irmã hoje levou o laudo dele lá para ele ver. Ele já perdeu 50% da audição dele. Ele está com 15 anos. Só que ele não aceita de jeito nenhum. Ele vai ter que usar o aparelho e a médica falou para ele fazer aula de Libras. Ele não quer de jeito nenhum. Muitos têm essa dificuldade, principalmente quando nasce ouvindo. Né? Se já nascesse surdo, aí para ele seria mais natural, ele aceitava de primeira. Né? Mas que a minha aluna surda, ela também está desse jeito, ela perdeu, ela é profunda do ouvido esquerdo e do ouvido direito, do esquerdo ela não ouve nada, mas é considerado profundo, né? E do direito ela também é profundo, mas ela ouve assim um pouquinho. Né? Então ela faz muito uso de leitura labial, a leitura labial é perfeita, ela lê muito bem. E ela não gosta que fala que ela é surda. E a minha irmã só descobriu porque na época da pandemia, quando voltou às aulas, precisava usar máscara. A professora usava a máscara e falou para a mãe dele que ele não entendia o que ela falava. Aí descobriu que ele estava fazendo leitura labial, ele estava olhando para a boca dela para aprender. Aí foi aí que descobriu, aí começou a levar ele no médico, né? Descobriu agora. Mas quando uma pessoa é surda, e ninguém na família ele fica com. Já não faz mais a linguagem, ele tem mania já de ler os lábios. E muitos também, eles nem sabem que são surdos. Eles pensam que todo mundo é assim, entendeu? Porque muitos não. Todo mundo se comunica balançando a boca e tal, mas tá tudo bem. No caso dele não, porque ele ouvia, né? Ele tá perdendo a audição. Mas quando nasce surdo mesmo, eles pensam que todo mundo comunica assim mesmo. É só chegar perto de um e ficar lá balançando a boca. Entendeu? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês verem, muito interessante, da francesa, como ela descobriu da surdez. Vamos lá. Os 5 parâmetros da Libras. Tá bom? Esse sinal aqui, ó, esse P significa parâmetros, e essa mão aqui espalmada é literalmente o número 5 de pontos, tá? Não é o número 5 da Libras, o número 5 é assim. Aqui é de pontos, porque cada um é tipo uma combinação de alguma coisa. A gente vai descobrir agora. Então, o primeiro que está escrito ali é configuração de mão. Configuração de mão, esse é o sinal, tá? Configuração de mão. A configuração de mão é aquilo que a gente tem no formato, a gente desenha a mão, que nem a gente tem alguns exemplos da letra do alfabeto manual, né? Mas existem outros que não estão ali. Por exemplo, esse sinal aqui, o dedo médio passando na testa, é o sinal de pessoa. Tem esse também, né? Mas esse aqui é o mais usado, pessoa. Então, não está ali, né? Mas ele existe, tá bom? Só para vocês terem noção. Então, existe configuração de mão, o ponto de articulação é aonde o sinal é feito. Por exemplo, eu falei agora de pessoa. Onde que o sinal é feito? Na testa. Então, o ponto de articulação é aqui, ó, na testa. Esse é o formato, né? A configuração de mão é essa, e o ponto de articulação é a testa. Então, eu já sei que é aqui que eu vou fazer o sinal. O próximo é movimento. Esse é o sinal, movimento. Né? O que significa o movimento? Esse sinal ele tem movimento ou ele é parado? Ele tem um certo tipo de movimento. Né? A gente faz isso aqui. Então, esse aqui é um movimento. O quarto ponto, orientação e direcionalidade. Que às vezes vai ter um, às vezes vai ter outro. Né? Qual que é a orientação desse sinal que eu faço aqui? Ó? Eu quero dizer que a minha palma, ela está para dentro. Então, ela vai ficar assim, ó. Então, eu já sei que, ó, o sinal pessoa, a configuração de mão é essa,
o ponto de articulação é na testa, mas eu poderia fazer assim. Né? Só que não, está falando que a orientação dele, né, é assim, ó. Porque a minha palma, vocês não veem, que está virada para mim. Aí qual é que é a direcionalidade dele? É da esquerda para a direita. Então eu colocaria uma setinha para lá, para ficar mais fácil. Aí eu faço esse movimento. E expressão facial e ou corporal. Nem todos os sinais têm expressão facial e ou corporal, né? O sinal é esse, expressão facial ou expressão corporal. Aí tem gente que até faz assim, né? Para mostrar que é do corpo. Mas só fazer assim já dá para entender. Esse não tem expressão facial. Eu não preciso fazer pessoas sorrindo, triste, né? Ou assustadas. Não preciso, eu faço normal. Ela não tem expressão facial. Então, para que serve isso? É mais para você entender quando você estiver na dúvida de qual sinal que é. Porque eu falando para você, faz o sinal de Páscoa, né? Que a Páscoa está chegando, faz sinal de Páscoa. É a letra P na mão. É você, tá? É a letra P na mão. Eu colocaria assim, então, Páscoa. Aí tem, só aqui, desse jeito aqui, a gente tem pedra, pronome, Pedro, não, pronome é aqui dos anéis, Pedro, o apóstolo, país, movimento, pá. Aí Páscoa, espiral. Tipo como se estivesse indo para o céu, né? Porque a Páscoa de Jesus não ressuscitou. Então, ou seja, se eu não especificar para vocês, olha, gente, faz o sinal aí do P na mão. Eu nem falei o nome, aí você, mas qual? Tem vários. E se fosse da mão assim? Verdade. Então, ou seja, se a gente for parar para pensar, se não tiver bem detalhado como que é o sinal, a gente fica confuso. Boa noite. Por isso que existe os 5 parâmetros da Libras. Então, né, tudo isso que eu estou falando está aqui, tá? Os sinais são formados pela combinação do movimento das mãos com um determinado formato, né, no caso, e em determinado lugar. O conjunto dessas combinações são o parâmetro da Libras. Pergunta? Uma pessoa, por exemplo, ganhou. Ela vai fazer também com a mão direita ou ela para a esquerda? Normal. Aí, no caso, para ela, o movimento seria da direita para a esquerda, entendeu? Na Libras, a mão, assim, com qual que eu vou fazer, não importa. O que importa é se a configuração da mão está certa. Né? Porque, como eu falei agora, o P aqui na mão existe vários. Tem aqui, tem assim. Aí, né, eu tenho que especificar em detalhes para a gente saber qual sinal que eu estou falando para vocês poderem fazer também. Então, eu tirei foto, tá, gente, desse textinho aqui, eu vou mandar no grupo para vocês. Eu vou escrever os sinais que eu vou fazer aqui. Pode apagar? Para vocês poderem entender melhor visualizando. Porque dessa forma, eu coloquei as siglas, né? Eu coloquei que quando a gente vai escrever, por exemplo, esse sinal tem movimento. Para você não precisar escrever lá, esse sinal tem movimento, só coloca a letra M. Porque aí você vai entender que tem movimento. Né? Quando tem tipo assim, ponto de articulação, para não precisar fazer isso, você coloca PA, testa. Aí você vai saber que o sinal é feito na testa. E por aí vai, tá bom? Tem gente que chama de têmpora, tá? Não tem problema, eu gosto mais de têmpora.
esses são alguns exemplos, só para vocês terem noção, para a gente poder fixar melhor. Ali é lugar, lugar, Não, aqui, isso, loja. loja. Deixa eu ver a letra S. Então vamos lá. Por exemplo, o sinal de coelho e o sinal de cavalo. Né? Eu estava pesquisando, logo quando eu comecei a aprender Libras, aí eu coloquei no Google, né? Para falar Feliz Páscoa, como é que eu ia falar Feliz Páscoa no curso que eu estava fazendo. Aí tinha lá a imagenzinha, né, de uma pessoinha fazendo o sinal, e tinha o ovo da Páscoa aqui no desenho e tal, né? E o bonequinho fazendo assim, aí mostrava o movimento que tinha que fazer, e assim, né, aqui depois. Então, o que ele estava falando? Ele estava falando, feliz cavalo para vocês. Né? Por quê? Qual é a diferença? Cavalo, olha só, a minha orientação da palma, vocês estão vendo a palma. E a orientação de coelho é para trás. Né? Então, assim, por mais que assim, é um pouco parecido, né? Que coelho faz assim e cavalo faz assim. A diferença. Né? Então, se você aprende direitinho, ó, a orientação da palma de cavalo é para fora. E a orientação da palma de coelho é para dentro. Então, né, muda. Quando a gente aprende assim, para onde que minha palma vai? Por isso que eu falo, todas as letras do alfabeto manual, a orientação da palma você mostra. Né? Quando a gente aprende a escrita de sinais, que é todos os sinais a gente tem que escrever. Né? Deixa eu mostrar aqui só um exemplo. Isso é uma outra situação, não vou passar agora não. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Aqui, bem pequenininho, eu escrevi Tati, só para dar um exemplo aqui, escrita de sinais. Todos esses que eu pintei, tá escurinho, significa que eu não vejo a minha palma. Ó. Entendeu? Eu vejo essa parte. Então, como essa parte aqui é você que vê, você vai pintar de escuro. Quando você vê essa parte aqui, você vai deixar ela clara. Na escrita de sinais. Se a palma da mão é assim, aí você vai ter que pintar daqui para cá de escuro, daqui para cá de claro. E às vezes assim, são detalhes, né, pequenos. Aí tipo, a letra F e a letra T, elas são muito parecidas. Na escrita de sinais, se você não perceber, passa batido. Aí o que acontece? O polegar fica mais forte, né? Ele fica maiorzinho do que está aqui para dentro, lá para fora. Aí se ele passar para cá, é o indicador que vai ficar mais forte. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai, né, estudando aos poucos. Mas aí, pronto, aí o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando a gente está estudando a configuração de mão, é mais fácil. Os 5 parâmetros fica mais fácil quando a gente começa a prestar atenção nesses mínimos detalhes. Para não fazer igual lá, né? Do feliz cavalo, para você ainda faz o ovo aqui. Vai saber, né? Que ovo é esse. Então, como eu já falei, Páscoa, país, pedra, aí tem Pedro ainda, tem pronome. O que a gente sempre lembra, né? Tipo verbo, substantivo, pronome, adjetivo, tudo a gente bate aonde ficam os aléns. Então é mais fácil gravar por causa do verbo. Quando é algum personagem, a gente marca aqui onde fica as unhas. Então, Pedro, você lembrar? Pedro, aqui é pronome, aqui é pedra. Né? O pedra, olha o movimento. Eu vejo a minha parte escura da mão, então, ou seja, a minha orientação da palma é para baixo. O movimento de pedra é pique-pique, 2 piques. No caso, eu desenharia aqui, ó, 2 setinhas apontando para baixo. Significa que eu vou dar esses 2 movimentos aqui, ó. Né? Ponto de articulação. O ponto de articulação eu colocaria aqui. Primeiro no espaço neutro, mas é feito na minha mão. No meu caso aqui, eu chamo de mão de apoio.
Aí eu posso fazer. Tem gente que faz assim, não está errado. Mas normalmente a mão de apoio vai ser assim, fechadinha. Ou a mão de apoio pode ser assim. Que nem um exemplo, inimigo. Inimigo a gente faz essa configuração de mão, ela não está ali no alfabeto manual. A gente costa aqui e risca para fora. Inimigo. Inimigo. Senão fica original, né? Senão fica original. O original é uma batida só. Né? Esse movimento aqui, ó, esse sinal, ele é considerado sem movimento. Ele não tem movimento. Mesmo eu fazendo isso aqui, ó. Movimento é quando é algo constante. Tipo isso aqui, ó. Né? Se eu dei um cliquezinho, mais de um, aí vira um movimento. Entendeu? Então, assim, existem essas diferenças que a gente vai percebendo aos poucos. Quando eu falo assim, frio, né? Eu tô com frio. Aí esse movimento aqui, ó, ele bate duas batidinhas. Aí sim, você pode considerar que ele tem movimento. Mas se eu falar para você, que eu falei agora, original, não tem movimento, porque é um movimento só e ele só é feito porque os meus braços precisam se mexer para eu fazer a língua de sinais, entendeu? Então tem essas diferenças aí que a gente vai pegando aos poucos. Então qual é a diferença de Páscoa para país e pé? Né? Páscoa, a letra P aqui, ó, ela vai subir em espiral. Então, ou seja, ela tem um ponto onde ela começa e ela sobe. Aí eu vou fazer aqui no meu desenhozinho um exemplo. A setinha para cima e eu faço assim no desenho, ó. Porque ela sobe assim. Que nem o movimento feliz. Ele é assim, ó. Qual o nome desse movimento que eu esqueci, gente? Tipo, né? Então, ó, esse movimento aqui é diferente desse aqui, ó. Viu? Assim, são detalhezinhos que mudam tudo. Né? Faz o sinal todo ficar diferente. Então, feliz. As duas mãos em F e você faz esse aqui. Que é o mesmo movimento de paz. Paz. Entendeu? Então, alguns têm movimentos parecidos. Tá. E Páscoa, eu subo. É espiral subindo. Feliz, eu desço. Além de movimentos ser diferente, ele também tem a direção diferente. De pé a gente já falou, né? São dois cliquezinhos aqui na palma, onde eu chamo a mão de apoio. Feliz também a gente já falou. Ressurreição. País. País. Ele também tem um ponto por onde ele começa. Ele vai, ó, ele roda aqui e para. Eu chamo isso aqui de posar. Ele dá uma volta e posa. Isso aqui, ó. Ele não fica, né? Inclusive, o sinal do personagem Abraão da Bíblia é a letra A fazendo esse movimento aqui, ó. E para. Ele não sobrevoa igual o país, mas ele fica aqui, ó, na palma. Por quê? Porque na Bíblia fala que Abraão seria pai de nações. País. Você pode falar que isso aqui também é nação? Pode. No caso, se for falar Brasil, não precisa colocar país, né? É só o sinal se mesmo, a né? pessoa, tipo assim, né, for uma outra pessoa que vai visitando, aí ele não sabe que o Brasil é um país, né? Eu acho difícil, mas não ficou que não sabe. Aí você avisa, né? Aí precisa fazer. Pode falar. Pedra. Oxi, pedra em cima. Isso. Pedro nas unhas. Você bate nas unhas. Isso. Pronome aqui onde fica os anéis. A ressurreição. Né? Ressurreição. Esse movimento aqui também é de ressurreição, tá? Porque ressurreição pode ser assim. A pessoinha subindo em espiral. Pode ser a ressurreição que nem de Lázaro. Ele foi ressuscitado, né? Então ele estava aqui, aí você levanta. Ele ressuscitou. Ou ele foi ressuscitado, né? Jesus, ele ressuscitou por si mesmo. Então eu colocaria aqui, ó, como se fosse uma caverninha, onde é a pessoa aqui fechada. Aí você abre
acho melhor esse, o que fica mais desenhado para o surdo. Mas se você não tem tempo de fazer esse sinal, porque né, é muita informação, você vai vir direto para cá. É a mesma coisa. Aqui é como se fosse assim, ele ressuscitou. Aqui você está explicando direitinho, Jesus ressuscitou. Porque só Jesus ressuscitou assim. Entendeu? Vender e eterno são também sinais parecidíssimos do meu ponto de vista. Porque a configuração de mão é essa aqui, ó. Esses 3 dedos que você vai usar, os outros 2 você pode esconder, porque o meu não fica. Né? Ó, para vender, você vai fazer isso aqui, ó. O dedo médio, ele risca o polegar. Ó, o dedo médio, ele risca o polegar. Vender. Você joga assim, vender. Vender. Fácil, né? 4 mãos. Eterno, você vai pegar aqui, do mesmo jeitinho, o polegar aqui parado, você pode continuar com esse dedo normal. Aqui o dedo médio, ó, vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento de alisar aqui embaixo. Você vai alisar e virar pra frente. Eterno. Pode usar os sinônimos, tá? Eterno, sempre, pode ser infinito. Cada um tem um sinal, mas eles são sinônimos. Eterno, sempre, continuar, infinito. Estou lembrando agora. Então, assim, são sempre sinais que a gente joga para frente, né? Quando é para algo. Mas vocês viram que o sinal é muito parecido? Vender, você joga, a configuração de mão é a mesma, é igual. O que muda é o movimento. Né? Vender, vender. Tipo, feijão, vou vender. Né? Salto alto, vou vender. Ou alguém vendeu. Eterno, né? Porque, por exemplo, meu avô, né, morou aqui nessa casa até morrer. Esse aqui seria até? Até. Loja, lanche e água. Né? Lanche, você faz a letra L com esse movimento aqui, ó, lanche. Você vai da boca para o outro lado da boca. Igual restaurante. Restaurante, só que em L. Restaurante. Isso. Lanche. Né? Virado assim? Desse jeito que eu estou fazendo. Isso. Loja e água. Loja tem vários, né, sinais para loja. Cada lugar usa de um jeito. Aqui no Espírito Santo eu vejo também de vários jeitos, mas muitos usam assim, ó. Loja. Né? Aí eu não gosto de usar esse, porque para mim parece muito com água. Né? Aí como existem outros sinais para loja, como esse, só que esse aqui é igual o livro da Bíblia, que é Levítico. Levítico é assim. Então, às vezes, né, olha, a pessoa que está na Bíblia, que está na igreja, estuda a Bíblia e faz assim, aí você, mas como assim? É lógico, Levítico? Vai ter que prestar atenção no contexto. E tem esse loja aqui, ó, que é uma casinha e a outra parede é em L. Né? Então, de repente, esse aqui fica legal. Só que os surdos não usam muito esse não. Né? Então, mas assim, né? Eles usam muito esse aqui. Eu já vi também fazendo assim, ó, circulando. Aí eu uso esse. Eu acho que, para não ficar, né, nem esse aqui. A área, como eu falei para vocês, se você fala, não, como é que é o sinal de loja? Ah, faz o L piscando aí no seu rosto. Aí você, como assim? Água? Né? Porque o L piscando no meu rosto. Aí você vai ter essa, né, como você sabe os 5 parâmetros, você vai entender, não. Água, a gente coloca o L no queixo. Né? Loja, a gente vai colocar na bochecha. Então, ou seja, o meu ponto de articulação é diferente. É piscando aqui. Certo? Ô pai, tem um sinal que é bem parecido com água, mas é uma coisa totalmente diferente, né?
O que muda? Não lembro. Tem também, gente, o órgão masculino, né? O pênis. É a letra L aqui no queixo, parado. Então, assim, tem gente que coloca o estudo mais antigo, coloca o polegar na boca e alguns até mordem, né? Eu já vi muitos fazendo assim. Só que eu acho estranho, então eu não faria isso. Né? Então, se vocês verem, a pessoa não está errada, está certa. Existe esse sinal, aí morde o polegar. Eu não mordo assim, por quê? Como eu aprendi Libras depois da pandemia, né, a gente começou evitando usar as mãos quando na boca, né, o tempo todo e tal, por causa das doenças. Eu já tinha esse costume de não fazer isso mesmo. Então, eu sou muito assim, né, eu não passo, gente, a mão no olho, eu não faço isso, eu não passo a mão no ouvido, no nariz, na frente das pessoas, que eu tenho vergonha. Então, eu evito pôr a mão na boca mesmo. Mas tem gente que faz. Só que depois da pandemia, muitos mudaram. Eles não colocam mais o sinal do órgão masculino na boca, eles põem aqui no queixo. Tá? Mas os estudos, né, que já são muito mais antigos. A minha professora mesmo lá de Vitória, ela colocava na boca. Mas não é errado, tá? É a minha opinião só. Por isso, sim, que existe muita, assim, o SUS usou muito, gente. Nós usamos demais. E essa minha professora de Vitória, o sinal dela é assim. O nome dela é Lúcia. O sinal dela é assim, ó. O indicador aqui. Só que na hora que você está conversando e tal, uma amiga minha falou, não, eu já estudei, minha professora, a Lúcia, você lembra a Lúcia, né? Aí o SUS ficou olhando assim. Ele tinha feito leitura labial, porque ela falou Lúcia, só que ele fez sacanagem transformou ela a aula inteirinha. Tipo, ela ficou muito constrangida, né? Porque ele ficou falando, toda mundo olhava para ela, ficou zoando. Gente, ele zoou muito, então assim, evita fazer. É o que eu falo. Tá na dúvida? Pisca. O tempo todo, né? Eu quero água. A pessoa terminou de falar, você fala ainda. Não para. Ou senão você tira o órgão daqui, entendeu? Porque, né, não sei por que fizeram isso. Fizeram sacanagem, né? Não sei. Mas assim, todos os órgãos genitais, tanto o nome da mulher, é feito no rosto. Porque antigamente era feito na região. Só que como chamava muita atenção, todo mundo ficava assim. Né? Ficava olhando assim, então os estudos não gostavam. Aí por isso que eles mudaram. Eles colocaram na região do rosto. O melhor lugar que eles acharam no rosto. A barriga daqui, o meu. ai, que horror. Aí por que eu acho estranho, gente, ser assim? Eu respeito muito os estudos e tal, mas não precisava, porque o Espírito Santo é aqui. E eu vejo muito, mas muito mesmo, gente fazendo assim, ó, porque o Espírito Santo, aí eles estão explicando lá, aí eles batem aqui, ao invés de bater aqui. Por quê, né? Alguns intérpretes são mulheres. Aí tipo, não vou passar no cabelo, né, gente? Vou pôr aqui do ladinho. Só que na hora do movimento, vai lá e põe aqui. Nossa, né? Pra quê? Caiu na graça dos estudos, eles vão lá, vão achar muito engraçado. O Espírito Santo põe aqui. Né? Uma coisa que eu falo muito até com as crianças, que eu estou ensinando, na dúvida, seja, vamos lá para trás. Vai o Espírito Santo jogando lá para trás. Para não ter esse negócio de sem querer você bater aqui na testa, porque aí vira, né, a vagina. Calcinha, sutiã, né, os seios, eles fazem aqui, cueca, aqui. Então, tudo é feito aqui nessa Eu acho região. isso complicado só para sacanear a gente. É que nem a minha professora agora de sábado, ela deu aula de educação sexual nesse sábado, né? Então foram muitos sinais relacionados a isso. Aí ela falando, tipo assim, era totalmente normal, né? Um exemplo de tipo sexo oral, aí ela fazia, né, um negócio assim, aí todo mundo, né, na sala, não posso ver, né? Ai, para com isso, professora. Aí ela, né, sinalizando, ela sinalizou, ela não falou que dentro do falando aqui agora não. Ah, os ouvintes não falam sobre isso não, né? Só os surdos que estudam
pode falar, né, com uma pessoa, até ela deu exemplo de crente. Como é que vai lá falar com o crente, olha, estou passando por isso, estou aqui, isso pode me ajudar na oração? Não, não pode falar. Está zoando, né? Ela falando que vai numa delegacia da mulher, a mulher foi estuprada, aí como é que vai falar? Né? Então ela falou assim, que todos devem aprender todos os sinais, sim, porque o surdo precisa de ajuda em áreas que a gente nem imagina. Ela falou assim, um aluno numa escola que passa por algum tipo de abuso, como é que esse aluno vai falar onde que foi o abuso? Em qual parte do corpo? Né? Uma coisa que ela até falou muito interessante, que eu achei assim, bem legal para a gente fazer, quando vai falar assim, por exemplo, sobre preservativo, né? Esse é o sinal de preservativo. As duas mãos em chifrinho e você faz o quadradinho dele, não tem? Aí ela falou, pegou o pênis aqui, colocou nessa área, aí aqui você fala sobre o pênis. Você não precisa ficar sempre aqui, né? Porque o pênis, para não ficar uma coisa meio estranha você explicando, pega aqui. Ela falou assim, de vagina, pegou aqui, trouxe para cá, e aqui você fala sobre a educação, sobre a saúde da vagina da mulher, e explica tudo aqui. Né? Aí eu falei assim, nossa, né? Para mim foi libertador ver isso, porque assim, prende muito a gente. Nós que fomos, né, criados numa tradição, uma cultura que não se fala sobre isso com outras pessoas, só pode conversar com quem tem mais intimidade, a gente fica com vergonha mesmo. Mas quando a gente está aprendendo para ajudar, no sentido não de, coitadinho, mas de ajudar na comunicação, de a gente ter acessibilidade para os ouvintes, a gente tem que saber sobre tudo. Mas isso, né, é um assunto para uma outra. Então, né, esses sinais eu escolhi, a gente tem vários sinais, tá, que eu poderia explicar aqui para vocês, só que esses são os que mais me chamou a atenção em relação para o movimento, onde que é feito o ponto de articulação. Agora, vamos ver, né, um sinal que a gente já sabe, você já, como eu falei, né, a aula de hoje seria a teoria da prática, porque vocês já praticam alguns sinais, né, de Libras, vocês já sabem fazer tipo, bom dia. Como que você explicaria esse sinal? Bom dia. Então, isso é para você mesmo entender como que o sinal é feito. Para você, tipo assim, não esquecer. Porque às vezes você não vai ter tempo de gravar um vídeo, né, e de lembrar, nossa, como que aquela pessoa fez a questão mesmo? Mas você já fica esperto quando você sabe sobre os 5 parâmetros da Libras. Então, bom, você sabe que é tipo, sei lá, como que vocês chamam isso aqui, um exemplo, de um ozinho. Coxinha, né? Então, a coxinha que explode. Né? O dia, a letra D encostada na testa, que vai para cima. Ou você coloca, né, a setinha com esse balãozinho assim. Vai depender de vocês, né? De cada um que escolhe como vai fazer. Mas aí você vai ficar mais fácil para memorizar o sinal. E como é que faz pai? Eu faço a barbinha e peço a bênção. Né? Pai. Aí como que é, né? Para você lembrar da orientação da palma, né? O pai, você está aqui, né? E você, vira. Então, você vê essa parte, né? Essa palma, quem vê são quem está na sua frente. Então, são esse tipo de coisa que faz a diferença na hora da gente anotar, quando a gente está fazendo anotação de sinal, ou quando a gente quer ver, tipo, um sinal novo, que nem filho de Deus. Eu gosto muito do sinal quando a gente fala filho do homem. A gente está na igreja cantando a música, né? Filho do homem, você canta. Aí tá. Só no caso de Jesus, né? Jesus, ele é filho do homem no sentido de ser filho de Deus, mas Deus mandou ele aqui para a terra, tal, para nascer. Aí esse é o sinal. Né? Pegou daqui, é como se fizesse filho. Isso aqui vira e para o dedo. Faz aí para eu ver. Isso. Deus. Pode fazer separado também, tá? Não precisa fazer coladinho não.
pode fazer aqui também. Eu prefiro fazer assim. Então, assim, se a gente fosse falar no literal, Filho de Deus. É a mesma coisa. Só que aqui eu estou querendo dizer o quê? Que essa pessoa é Jesus. Se fosse criar uma música tipo Jesus, Filho de Deus, é como você precisaria fazer, tipo, Jesus. Posso fazer, mas não preciso. Eu posso daqui mesmo fazer esse. Você que já faz filho. Aí todo mundo sabe, assim, né, o surdo, né, que sabe, que esse daqui só pode ser Jesus. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente, é um sinal novo, aí a gente fica assim, como que eu vou desenhar esse sinal? Aí um exemplo, tá, a letra D eu faço como se fosse filho e viro outro Dzinho aqui, porque esse aqui também é Deus. Né? Deus Pai, aqui no caso, Deus Filho. Sempre abaixo. Entendeu? Então, assim, são sinais novos que vão surgir. Que nem um exemplo, o sinal de Raquel. Era esse aqui. Raquel da Bíblia. Parece que é doida, né? Só que não. Raquel, por quê? O nome dela em português, né, começa com a letra R. E ela era pastora de ovelhas. E as ovelhas, esse literalmente é o sinal de ovelha. Ovelha. Por causa daqueles chifrinhos, né, que elas têm aqui. Aí faz ovelha. Então, o sinal antigo é esse aqui, ovelha. Aí, o que os surdos estão fazendo? Eles estão tirando muitos sinais com letras do português e colocando, né, outras configurações de mão. No caso agora, o sinal de Raquel é assim. Por quê? Esse é o sinal de bonito. Na Bíblia fala que Raquel era muito bonita. Né? Aí eles pegaram essa beleza aqui, ó, que fecha aqui, e fizeram o mesmo movimento do chifrinho. Aí ficou assim. Ficou fácil, né, para eu memorizar, porque eu, tipo assim, né, eu já entendi o contexto. Mas para quem não estuda o contexto, fica mais difícil. Por isso que é legal a gente sempre prestar atenção por que o sinal é feito assim. Por isso que eu dou esses apelidinhos para os sinais, tipo, né, pai é o homem que pede a bênção, porque fica mais fácil para você memorizar. Né? Eu memorizei assim, nem todo mundo ensina desse jeito. Né? Porque antigamente, eu peço até hoje, mas antigamente as pessoas pensa pai, aí dava um beijo na mão, né? Pensa mãe, e tal. Aí é por causa disso, que o surdo via, que ele é o pai daquela criança, entendeu? Aí fez esse sinal. Só voltando, o Filho de Deus então equivale a Filho do Homem também. Filho do Homem, Filho de Deus. O sinal, o nome do sinal é Filho do Homem. Tá. Mas o significado é Filho de Deus, né? Porque esse Filho do Homem é o Filho de Deus, entendeu? Mas o nome é Filho do Homem, tá? O nome desse sinal aqui é Filho do Homem. Só que não é qualquer homem, tipo eu, por exemplo, eu sou filho do homem, né? Mas esse não serve pra mim. Eu vou ter que fazer isso aqui, né? De uma pessoa aí, né? Tipo isso, eu vou ter que falar que eu sou filho de uma pessoa ou de uma pessoa. Agora, quando se trata de Deus, de Jesus, você vai fazer filho de Deus, mesmo falando filho do homem. Você não pode falar que ele é filho do homem, filho de Deus. Né? Não combina. Porque essa pessoa aqui poderia falar de Maria, poderia, né, de José como marido de Maria e tal, o pai de Jesus aqui na terra, só que não combina com Jesus, porque ele não foi filho deles, né, literal. Aí por isso que eles fizeram esse sinal para filho do homem, para Jesus. Tá bom? Dúvidas? Só um pouquinho, né? Tá. Os parâmetros ali, ele é prática, tá? A gente vai estudando, aí conforme a gente passando aqui na sala, vocês vão percebendo, vocês mesmos, sozinhos, se não perceber, esse sinal é feito dessa forma. Tá bom? Uma palavra de repente vocês não conhecem. União, você sabe o sinal de união? Sim. O sinal de união é esse aqui, ó. União. Sinal de aliança. É o mesmo. Né? Aí depois você vai pensar nos outros, né, nas outras palavras que se parecem com união e aliança. Tipo,
movimento ou outro, que união, né, você faz esse movimento aqui circular. Aliança é igual. Unir, você unir. Ou você vai unir. Né, esse movimento, unir. Aí, tipo, vocês, né, é um grupo que tem unidade. Você dá uma batidinha assim. Mas pode fazer união também assim? Pode. São assim, coisas que a gente vai pegando quando a gente tem mais, né, tipo, a fluência na língua. De tanto que você pratica, você fica fluente. Esse, assim, é o alcance para a maioria das pessoas que, né, aprendem línguas. Alguns querem aprender só para poder, né, se comunicar, né, um pouquinho com isso. Espero que não seja, né, o objetivo de vocês. Mas então, quando fala sobre contexto, né, que a gente fala muito, contexto, faz esse movimento aqui, ó. Você pega de um lado, eu sendo destro, eu pego aqui, ó, da esquerda e vou para a direita. Né? Quem for canhoto pode fazer o contrário ou fazer do mesmo jeito, tanto faz. Aí, esse aqui, ó, contexto, ele sai piscando, tá vendo? Você faz esse movimento aqui, ó, contexto. É tudo junto, ó. Os dois. Não, é um dedo só, né, que você faz. Isso. Aí o polegar fica lá de apoio. Isso. Contexto. Então, contexto. Né? Mas é a mesma configuração de mão, que para mim é parecido com a configuração de mão de certo, né? Certo, ou de top, né? Isso aqui é ótimo, com as duas mãos, então ótimo, ótimo. Olha a minha expressão facial, ótimo. Agora, se eu fizesse assim, né? O sinal é o mesmo, ó, ótimo. Ótimo. Aí eu faço assim. Deboche. Né? Ou pior, eu faço assim. Horrível. Né? Pode ser no sentido de, né, horrível, mais ou menos, né? Tipo, tem uma coisa ruim que você fez aí. Por isso que ela falou deboche, né? Combinou. Mas você fez a cara muito feia. Tipo, o que você fez foi horrível. O que é isso? O que você fez? O movimento é o mesmo, a configuração de mão é a mesma, a única coisa que mudou foi a expressão facial. Entendeu? Então, assim, existe esse horrível aqui, tá, gente? Horrível. Existe. Parece que é tipo, aquele sentido de nojo, né? Que nojo. É nesse sentido. Esse horrível aqui é já algo que alguma coisa aconteceu. Né? Uma coisa que fez com alguém e tal. Então, assim, existem essas diferenças. A gente vai ter que ir aprendendo aos poucos, né? Por isso que é importante estudar os 5 parâmetros. Porque uma coisa que eu falo muito é essa configuração de mão aqui na testa. Existem vários sinais. Eu acho que sim, fica até mais fácil para estudar quando você... Um exemplo, que nem eu falo sobre pedra, né, sobre pronome. É legal você praticar isso em casa, mesmo que você fale, nossa, mas eu posso me embananar todo. Não, é melhor porque você vai ficar mais assim, né, mais esperto na hora de fazer. Porque a gente erra muito quando está interpretando por causa disso, de sinais parecidos, movimentos parecidos. Né, que nem o sinal de Índia, sinal de memorizar, sinal de fácil, sinal de amanhã, sinal de pessoa, sinal de fácil, aqui no meio da testa, fácil. Então, são vários sinais com a mesma configuração de mão, no mesmo ponto de articulação, né? O que mudou é, de repente, um movimento e uma expressão ou outra. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que, né, ficar mais espertinho, assim. Tem mais, tá? Porque eu não estou lembrando aqui agora. Mas existem vários sinais com essa configuração de mão, né, aqui. Então, se você não pega, assim, não fica com atenção na hora de estudar, você pode, né, confundir, tá? Pensar, nossa, fácil, amanhã, memorizar, Índia. Ah, tá, Índia eu lembrei. É esse movimento aqui, por causa do, né, da pedrinha que eles usam aqui. Pessoa, né, são movimentos diferentes. Né? Perguntas? Dúvidas? Não? Tá, eu vou gravar depois para vocês.
mandar lá no grupo. Por que assim, mas por que você faz isso, né? Você tem vergonha. Tá. Gente, eu faço isso por quê? Para você poder praticar. É bom você se ver, é bom você ver como é que está a sua expressão facial. Sabe porque às vezes você pensa que você está com a cara feia, mas não está, sua cara está boa. Entendeu? Às vezes é o contrário, né? Você pensa que está com a cara boa e você vai ver, está com a cara, ai meu Deus. A questão de opinião, né? Isso, é a opinião de cada um. Então, o que você vai fazer? Você vai se gravar, você vai falar Feliz Páscoa. Vou mostrar para vocês os sinais de Páscoa. Né? Existe o feliz, que é esse, para todo mundo. Tem expressão, né? Não tem como falar. Feliz, você sorri. Isso. Páscoa, você vai escolher esse Páscoa, né? O pezinho aqui subindo a espiral. Ou se você, tipo, que nem a Maestra, trabalha em comércio, de comida não, né? Então, se fosse, né, um comércio de comida, né? Por isso que eu fiz o sinal de vender, que também serve para comércio. Aí você vai falar feliz, aí o coelhinho e o ovo, né? Aí não precisa fazer o ovo de chocolate não, tá? Pode só fazer isso aqui, que aí todo mundo já entende. Feliz, coelhinho, aí você faz o ovinho aqui, tá bom? Ou feliz, Jesus ressuscitou, que também é Páscoa. Faz de novo. Feliz, Jesus ressuscitou. A pessoinha saindo aqui, né, e subindo para o céu. Isso. E tem também o Feliz Páscoa, daquele que passa, por exemplo, lembrei isso agora, achei interessante, que existe a Páscoa do Novo Testamento e existe a Páscoa do Velho Testamento, né, que os judeus comemoravam. O sinal de judeu é assim, você faz um J e isso aqui, que parece a estrela de Davi, J, judeu. Então, o povo judeu, ele pintava, né? Ele pintou, no caso, o marco lá das portas. Aí você faz o sinal de vermelho, que parece sangue aqui nesse caso. Pode fazer sinal de sangue aqui também. Aí você vem aqui, ó. Por quê? Porque, tipo, vamos supor, tem uma pessoa, né, um pregador, um palestrante, que está falando lá sobre a Páscoa do Velho Testamento. Que Deus mandou eles se matarem, tal, ovelhinha, para todas as pessoas da família, não podia sobrar, mas que antes tinha que fazer isso, porque senão, né, o anjo da morte ia entrar e matava todo mundo. Então você não pode falar. Não tem como, porque essa Páscoa aqui, ela é referente à ressurreição. Então, nem essa de que Jesus ressuscitou. Então, essa Páscoa do Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, você vai ter que pintar aquilo. Entendeu? Assim fazer. Pode fazer também, do povo judeu. Povo? Povo, a letra P. Outro sinal interessante, gente, ó. Povo e shopping. É parecido, né? Porque o povo. Imagina assim, o povo, as pessoas cavalgando aqui, que deve assim. Povo, população, pode ser também. E o shopping, o movimento é circular. Então, assim, existe esse tipo de Páscoa, né, por causa do lá. Gente, que avanço, nós saímos lá da Páscoa do Velho Testamento, lá no shopping. Tem uma coisa, né, vai ligando a outra. Por isso que eu, assim, Comprar ovo de Páscoa. Ou, né, tá falando, a Páscoa de Jesus, nada a ver com chocolate. Comprar. Vender assim. Comprar. Imagina aqui, você está segurando um dinheiro, você vai comprar. Eu tenho que explicar isso aqui. Comprar. Agora, se você já pagou, eu já paguei, então você solta o dinheiro. Paguei. Paguei cartão. Aí você faz, ó, eu paguei no cartão. Qual cartão de débito? Débito. Vai ver.
assim, tudo assim que você está estudando, agora no início, que são sinais soltos, mais separadinhos, vocês tentam lembrar de outros sinais, porque a memória, tipo assim, ela vai puxando. Né? Ah, tá, povo é assim, nossa, é assim. Tá falando de Páscoa, se concentra. Páscoa, terra, país. Você vai lembrando, vai puxando a sua memória, porque isso vai exercitar o seu cérebro a lembrar e você não esquecer, assim, com tanta facilidade. Entendeu? Então, esse é a atividade que vocês vão fazer. Tá? Vocês vão fazer Feliz Páscoa e mandar lá no grupo. Tá bom? Escolhe o que for mais fácil para você se sentir mais tranquilo. Se for esse Páscoa aqui, ou se vai ser o Páscoa do coelhinho, ou se vai ser o Páscoa de que Jesus ressuscitou. Tá bom? Você escolhe e manda lá para mim no vídeo. Como é que faz ele vive? Jesus vive? Você fica aqui. Tipo, vai fazer, né? Feliz Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa. Esse aqui, Feliz Páscoa. Aí Jesus